Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de outubro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos de 1 a 8. O tema principal do Evangelho é sobre a importância da oração e da perseverança, da constância. As pessoas que não insistem, que não perseveram, geralmente não alcançam seus objetivos. Mas aqueles que acreditam, que lutam, que buscam, sempre alcançam. Alcançam seus objetivos, ou pelo menos alcançam o desejo de ter tentado, o desejo de ter lutado. Porque mais vale uma derrota depois de uma luta do que a covardia da desistência dos braços cruzados. Por isso Jesus disse, naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos e a toda a multidão, para falar sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Aqui nós temos um abismo de desigualdade. O juiz, ele era homem e ele era poderoso. Na época de Jesus, existia muito o autoritarismo e o machismo. As mulheres, infelizmente, eram consideradas uma propriedade do homem. E elas não podiam trabalhar, não podiam sair de casa sozinha, tinham que cobrir o rosto. E os homens mandavam e desmandavam. E esta mulher, ela era viúva, ou seja, não tinha um homem que defendia sua causa. Ela era uma mulher que não tinha aquele que poderia interceder em seu favor. Mas ela tinha um Deus, que era muito mais do que um homem. Ela tinha um Deus que era muito mais forte, infinitamente superior a qualquer homem que poderia preencher o seu coração. E ela pedia justiça, mas não foi atendida. Não foi atendida porque era pobre, porque era mulher, porque era viúva, porque o juiz era injusto, não temia Deus e não respeitava o ser humano. Nesse abismo, o que fez a diferença era a perseverança daquela pobre mulher, não desistiu. E diz o Evangelho, durante muito tempo o juiz se recusou, ou seja, ela pediu uma, duas, três, infinitamente ela pediu e não alcançou, mas ela não desistiu. Por fim, o juiz pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a me agredir. Então o juiz fez justiça por causa da insistência, por causa da perseverança daquela mulher. E o Senhor Jesus respondeu: escutai o que diz ser juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Aqui Jesus compara o Pai com o juiz. O Pai é misericordioso, o Pai é bondoso e acolhedor. O Pai não vai fazer esperar. O Pai fará justiça aos seus filhos e filhas que clamam, que esperam, que confiam. Nós, meus irmãos e irmãs, temos que ter a paciência do agricultor que lança sementes e que espera colher frutos no tempo certo. Por maior que seja a necessidade do agricultor, ainda que o agricultor esteja passando fome, a sua ansiedade, a sua pressa, não fará as sementes produzirem frutos com mais rapidez. Ele precisa esperar. Assim somos nós, por maior que seja a nossa necessidade, por maior que seja a nossa pressa, é preciso esperar. Esperar estarmos maduros para colhermos os frutos no tempo certo. Por isso, termina Jesus dizendo que Deus fará justiça bem depressa. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nenhuma oração que fazemos fica sem resposta.
Mas Jesus pergunta: e o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? O Evangelho termina com uma pergunta que você dará a resposta. Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria uma fé verdadeira, autêntica no seu coração? Você acredita em Jesus de coração puro e sincero? Ou você acredita porque tem outras pessoas te disseram? Você acredita porque não tem opção? Você acredita com os lábios, mas seu coração duvida, se afasta de Deus por qualquer motivo? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Abençoe sua família, te dando saúde, muitas bênçãos e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.